Hoje nós vamos tratar aqui, durante meia hora, um dos conteúdos mais importantes que existe para um ser humano, que é a capacidade de percepção. Por isso, o nosso tema hoje é o problema da percepção. E a chamada é a seguinte: o que você percebe do teu íntimo é real? É verdade? Aquilo que nasce dentro de você, você o percebe? E aquilo que você percebe no externo, vê no externo, é real ou é uma projeção tua? Portanto, o problema da percepção, desde sempre, dos grandes estudiosos, de grandes filósofos, sábios, sempre foi um problema que estava na ponta da linha, em questão, em discussão. Por quê? Porque se nós não podemos perceber, ler, ver a realidade que me toca, eu não tenho como tomar decisões acertadas. Portanto, o problema da percepção, de uma consciência exata, é o elemento-chave que possibilita você não só saber a tua realidade, que já é complexa e difícil, mas ele permite que você perceba a realidade externa por como ela é, para poder tomar a decisão certa, ter um juízo assertivo e ter escolhas e ações que sejam produtivas de crescimento, de sucesso e de realização. Portanto, esse tema é determinante. Eu estou aqui com um livrinho que se chama Ontologia da Percepção, que é um deles, talvez bastaria só esse, para você entender a contundência, a importância, a maravilha e também a gravidade que é a questão da percepção. Então, começando, vou passar 5 pontos aqui, durante meia hora, vão ficar gravados aqui no feed, e depois vão estar no YouTube disponível a partir de amanhã ou depois de amanhã. Primeira questão a ser considerada: não são só os 5 sentidos que percebem, longe disso. Nós temos um conceito, uma cultura, pode ser também uma limitação, um vício, de que nós percebemos com os 5 sentidos. Não, os 5 sentidos são saliências, são importantíssimos como instrumento de percepção. Mas o nosso organismo, o nosso aspecto psico-orgânico, ele é um radar que percebe no todo. Todas as nossas células, nossos neurônios, nossos órgãos, nossos sistemas, são todos radares de percepção. E os 5 sentidos, também depois se fala do 6º sentido, terceiro olho, a intuição, são sentidos mais pronunciados, mais específicos, que colhem, de um certo modo, a realidade que nos interessa. Portanto, quem percebe é um conjunto de elementos, de sinapse, de neurônio, de célula, de órgão, de sistema, que percebe a realidade. E o que é interessante considerar é que esse todo, incluindo, obviamente, os sentidos, ele percebe tudo. Ele percebe integralmente o que nasce de dentro de você e percebe integralmente o real externo. O nosso aparato psico-orgânico, psicoemocional, se quisermos, psicofísico, ele é um instrumento exato. Ele colhe toda a realidade que toca. Agora vem uma questão: por que essa realidade que me toca, que o meu organismo colhe, que a minha psique colhe, que as minhas emoções colhem, a minha consciência não colhe? O que acontece que, se eu tenho um radar perfeito, e esse radar é fácil de confirmar que ele é perfeito, mas por que a minha consciência,
A minha percepção consciente não acontece. Esse é o grande problema. Então nós temos um fenômeno bastante já confirmado, explicitado por inúmeros ângulos científicos, filosóficos, etc., de que a maioria dos seres humanos percebe no máximo uns 15% da realidade. E o resto são projeções ou distorções. Ou não percebe. Certo? E não é difícil a gente começar a entender isso. Portanto, repito, nosso instrumento é exato, nós nascemos exatos, nós continuamos com esse instrumento à disposição, mas a nossa consciência não colhe. E você veja que se eu não tomo consciência de um dado, aquele dado para mim é inexistente. Se eu não tomo consciência de uma realidade, não posso operar com ela. Se eu não fecho um conjunto de dados sobre um negócio, eu não posso acertar o negócio. Se eu não percebo uma relação na sua íntegra, é difícil acertar a relação. Certo? E vem a pergunta, então, segundo ponto, é por que a minha consciência, o meu eu, a minha percepção consciente não colhe a mensagem que foi colhida pelo todo. E aqui está o grande problema. Podemos elencar aqui alguns aspectos. Uma criança nasce pura. A criança é um radar que sente tudo, percebe tudo, mas não sabe. Não sabe o que é nem como é, mas percebe, sente tudo, sabe tudo. É uma percepção holofrásica, total, global. Só que ela vem progressivamente sendo, de um certo modo, reprimida. É condicionada. Então, os nossos instintos, que é um conjunto de instinto muito vasto, eles sofrem castrações, eles sofrem repressões. E o instinto, na sua naturalidade, ele é uma força que motiva, que aciona para o bem, a encontrar o objeto adequado, a manejá-lo, a manipulá-lo e a saciar-se. Certo? Todos os nossos instintos são corrimãos da vida que buscam no externo um objeto para a saciedade. Se a nossa consciência percebesse qual é a solicitação do meu instinto, na íntegra, ela poderia fazer o movimento de buscar com exatidão aquilo que o instinto solicita. Se o instinto solicita a comida, é a comida, um tipo de comida. Se o instinto solicita o abraço, que eu sinto, que eu percebo no mundo interno, eu sinto a sensação, sinto a motivação, sinto a vontade. Percebi, a minha consciência busca aquele objeto, faz um juízo exato do que eu preciso. Assim é com uma relação, assim é com um trabalho, assim é com um negócio, com qualquer coisa. Então, os nossos instintos, que são muitos, eles são, na verdade, sentinelas de motivação, de intenção e de busca de um objeto adequado. E se nós não percebermos o que é esse movimento interno e o que ele solicita no externo, eu estou no escuro. Então, um dos grandes problemas pelos quais eu não percebo mais a realidade interna e erro com a realidade externa é que os meus instintos foram lesados, foram reprimidos. Quer dizer, aquela intenção, aquela busca, aquela informação, eu quero a água, eu quero o vinho, eu quero o abraço, eu quero o sexo, aquela informação foi ou bloqueada ou modificada. Portanto, a minha percepção está distorcida, totalmente alterada. O segundo problema, esses instintos, que são os corrimãos da vida, uma mediação entre o mundo vida e externo, eles podem ser ou bloqueados ou distorcidos.
Vamos tomar um dos pontos mais interessantes que existe. Por exemplo, ser piedoso, ser generoso é um fato natural do ser humano. Agora, quando o instinto da generosidade ou da piedade for distorcido, ele se desregula. Ao invés de ter uma percepção exata de quanto que eu devo ser generoso, de quanto que eu devo ser piedoso, eu me desregulo e não faço mais a medida certa. Isso é, eu não percebo mais a medida. Eu não percebo o que deve ser feito, porque eu sou comandado de dentro para fora a tomar uma atitude, um posicionamento que não funciona, que não responde à minha vida. Portanto, é um erro de percepção interna. Eu não percebo a mensagem que o instinto me manda, ou que a minha essência me manda, e, portanto, escolho uma operação, um objeto, um comportamento errado no externo. E se nós tomássemos só esse ponto para fazer uma análise, que é a piedade, uma bondade desregulada, nós vamos encontrar muitos e muitos empresários e profissionais liberais que vão muito mal só por causa desse fator. Porque vocês observem que uma pessoa que é piedosa de um modo patológico, como é que ela percebe o mundo? Como é que ela percebe a realidade? Como é que ela projeta esse ponto interno no mundo externo? Então, este instinto ou bloqueado ou desvirtuado, modificado, transvestido, ele altera totalmente a percepção da realidade. E o terceiro ponto, que é talvez o mais complicado ainda, é que o processo de educação, de moral, de religiosidade, de sociedade, ele se constitui num aprendizado estereotipado, de meme, de informações moralísticas, ideológicas, que formam um espessor interno, uma chamada grelha de deformação, uma grelha interna muito densa, muito vasta, que ela tanto filtra a realidade interna, para que você a perceba como a grelha quer que você a perceba, certo? Como filtra a realidade externa, onde muitas coisas você não vai percebê-las nunca, elas não existem, e outras coisas você as percebe conforme a projeção do filtro que está instaurado, certo? E, gente, o que eu encontro na prática clínica? Entrevistas que eu fiz hoje ainda, certo? Encontro pessoas que vivem num mundo de família, de relações, de casamento, de trabalho, de amigos, sociedade, e não percebem nada do que está acontecendo. Não se dão conta do que está acontecendo. Não se dão conta se serve ou se não serve, se é positivo ou não é positivo, se é vantajoso ou não é vantajoso. É uma percepção quase zerada. A pessoa não se dá conta, não percebe. Não percebe que aquela relação lhe faz mal. Porque o filtro, essa grelha, te coloca um rótulo, cuidado que esse é o teu pai, ele é sempre santo. Essa é a tua mãe, ela é sempre positiva. Esse é o teu amigo, amanhã tu pode precisar dele. Esse é o teu sacerdote, essa é a tua religião. Portanto, essa grelha interna, esse filtro tremendo, ele faz uma seleção temática do que você perceber e de como você lidar com o que você percebe, certo? Então vocês observem que, por exemplo, o instinto manda uma mensagem. O nosso ser interior, o nosso íntimo, manda uma mensagem verdadeira. Eu quero aquele ambiente. E você lê o seguinte: esse ambiente é negativo. Esse ambiente não me serve. Esse ambiente é perverso. Quer dizer, eu percebo algo que não existe, que não é real, que não tem nada a ver. O instinto interno pode dizer o seguinte: olha, esse negócio é bom. A tua própria intuição instintiva te diz: esse negócio é o que você deve fazer. Mas a minha repressão me coloca em medo. E o medo me faz ver projetivamente o que não existe, que é perigoso, que não vai dar certo, que não vou vencer,
que os outros vão se desapontar, que a minha família vai desaprovar em uma série de questões. Assim como, que é o mais ainda contundente a situação, quando eu vou escolher uma dimensão afetiva amorosa. O instinto, o meu ser, a minha essência, me diz qual é a pessoa certa. Se eu percebesse a realidade, se eu sentisse a realidade, se eu estivesse íntegro ainda, então eu, na verdade, nessa informação, olha, esta pessoa seria a pessoa ideal para tu ter um mundo afetivo amoroso. Mas o meu instinto reprimido, distorcido, diz assim, essa pessoa é perseguitória, essa pessoa é agressiva, essa pessoa vai te manipular. Gente, não estou forçando a barra. O que se encontra, na verdade, é um caos na percepção humana, tanto percepção interna como percepção externa. Realmente é assim como estou falando e muito mais. E daí, durma com um barulho desse. Se nós temos esse universo interno, instintos bloqueados por repressões e outras coisas, por moral, instintos lesados, distorcidos, um feixe de meme, de estereótipo que você faz um filtro brutal. Consequentemente, tudo que eu sinto, ou tudo aquilo que é do meu íntimo, ou eu não o sinto, ou o sinto de um modo errado. Eu sinto medo, eu sinto insegurança, eu sinto raiva, eu sinto preguiça, eu sinto que estão me julgando. Quer dizer, um arsenal de coisas que não existem. Por isso eu disse que se um ser humano conseguir enxergar 10% de um modo correto, se chegasse a 15%, ele seria um campeão. Certo? E nesse sentido, é que o íntimo me mandou uma mensagem e o meu filtro leu uma outra. Vou ser chato, repetitivo. Isso é um fato gritante com todas as pessoas que eu atendo. E eu não atendo neurótico. Eu não atendo pessoas esquizofrênicas. Eu atendo empreendedores, profissionais. E aí eu me dou conta, mas como que a pessoa não vê? Aí a pessoa vem num curso, vem num workshop, faz um curso sequencial, por exemplo, o Voo da Águia, começa a fazer as conexões, começa a cair as fichas, começa a clarear, porque alguém te dá a real, te centra, te mostra, te faz uma correção daquilo que é a tua projeção perceptiva, portanto, de julgamento, e você começa a te dar conta que a realidade não é aquilo que você julgava, nem aquilo que você pensa, a realidade é uma outra, certo? E aí vem, por exemplo, o terceiro ponto aqui que eu quero comentar com vocês, que é, nessa situação, a pessoa erra tudo. Quer dizer, nessa conjuntura, observe, vamos ser realistas, no mundo dos negócios, pessoas que vão bem. No mundo profissional, pessoas que vão bem. Mas não todas. Pelo contrário, uma pequena parte. Mas se você considerar todas as áreas da própria vida que eu insisto nos meus cursos, as áreas vitais, como profissão, como empresa, como economia, como vida amorosa, vida familiar, vida social, vida de consciência exata, se eu pegar todas as áreas reunidas, nós vamos encontrar que as pessoas erram demais. Por quê? Porque aquilo que é o filtro interno, ou as convicções estabelecidas, elas se tornam certezas, certo? Certeza de juízo, certeza de operação, certeza de escolha, certeza de ação. E eu não coloco em questionamento as minhas certezas. Portanto, dentro dessa conjuntura, que é o problema da percepção, se eu não tiver a percepção adequada de tudo, do externo e do interno, eu erro. Não tem como.
certo? Eu como errado, eu compro errado, eu passeio errado. Mas, sobretudo, os erros mais intrincados que existem dessa percepção é nas relações humanas. Porque observem que um ser humano, quando eu te impacto, e quando eu faço um trabalho terapêutico nos cursos, eu impacto uma pessoa, começo a senti-la, percebê-la com todos os meus canais, e começo a sentir quem é a pessoa, perceber quem é a pessoa, e começo a ver onde que ela está errando, qual é a sua emoção alterada, qual é o seu temor, qual é a sua agressividade, qual é a sua raiva. Eu começo a percebê-la. Mas ela não percebe. Então, se nós tratamos das relações humanas, relações amorosas, relações profissionais, relações de equipe, relações amistosas, relações sociais, aqui que se dá os erros macroscópicos. Olha, em termos sociais, se falamos em termos de sociedade, é quase tudo projeção. Eu projeto a minha opinião, eu projeto o meu ponto de vista, eu projeto os meus medos, projeto minha agressividade, certo? Então, quando nós tratarmos do mundo material, é mais fácil, porque olha aqui, ó, isso aqui é água, ponto, copo é copo. Um negócio também, um produto é isso e não é isso. Não é tão difícil. E por isso que no mundo material, no mundo empresarial profissional, é mais fácil de acertar. Agora, o mundo empresarial, o mundo social, o mundo da clientela, o mundo dos funcionários, o mundo das equipes, ele é feito do quê? Muitas máquinas, muitos instrumentos, mas ele é feito de pessoas. Como é que eu sei ler uma equipe? Como é que eu sei ler um diretor? Como é que eu sei ler o meu patrão? Como é que eu sei ler a pessoa que faz a coisa certa? Fala de uma leitura da realidade em si dos fatos. Por exemplo, um dos grandes problemas que existe é selecionar pessoas, certo? Por que é tão difícil? Porque se eu tenho os filtros entupidos, eu não percebo a realidade do outro. Só que depois de 3, 4, 5, 6 meses, eu percebo a realidade pelos fatos. Assim é com o mundo amoroso. No início eu não percebo nada. Tudo é colorido, tudo é projeção, tudo é um ideal, mas passou 6 meses que eu começo a ver os dados, ver as emoções, ver os sentimentos, ver as atitudes, eu vejo que não é assim. Só que já se passou um tempo longo. Portanto, quando nós entramos no mundo das relações humanas, seja de jurisprudência, de empreendedorismo, de um mundo moral, de um mundo de justiça, de um mundo amoroso, de um mundo afetivo, ali complica, certo? Complica. Portanto, essa falta ou inadequada percepção é o grande problema que você deve se preocupar. Você deve se perguntar, como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para poder ver a verdade? Eu vou dar o 5º ponto aqui, um pouco a saída, certo? Porque vejam, ver a verdade, ler a própria verdade interna. Qual é que é a tua verdade não filtrada? Porque grande parte da tua realidade, da minha realidade íntima, instintiva, essencial, ela chega na minha consciência filtrada, distorcida, alterada. Portanto, eu tomo a decisão em base aos dados que me chegam na consciência. E se o dado que me chega na consciência diz que aquela coisa é ruim, eu não pego. Se ele me diz que aquela coisa é boa, eu posso pegar. Então, para começar, o grande problema é recuperar a verdade interna. E existe um trabalho a ser feito. Existe um método a ser aplicado, inclusive, onde eu posso começar a fazer um procedimento que em pouco tempo eu começo a avançar enormemente na compreensão da realidade, da minha realidade. Porque a realidade externa, ela é consequencial de como eu vivo a minha realidade. Quem não percebe a própria realidade não pode perceber a realidade externa adequadamente. Certo? O próprio Jesus Cristo dizia, ou a Bíblia diz, precisa tirar a trave do olho, senão tu não enxerga. Certo?
Se tu tirar a trave do olho, tu enxerga, senão tu não vai enxergar. Portanto, o desafio que nós temos, eu diria que é um desafio número 1, é ter uma consciência exata. O que é uma consciência exata, gente? Consciência exata é que existe um movimento interno de um instinto, de um desejo, de uma vontade, legítimo, natural, e eu o percebo por como ele é. E posso julgar se me é vantagem colocá-lo em prática agora, daqui a pouco, ou não é vantagem porque a conjuntura não permite. Consciência exata significa que eu percebo o real que me movimenta, o real instintivo, o real emotivo, o real da minha vida, por como ele é. Existe uma confidência entre o mover-se interno profundo, a minha percepção e a minha conscientização. E aqui está o homem autêntico. Uma pessoa que é autêntica significa que a consciência dele tem uma correspondência exata com as intenções da sua essência. Se a minha essência intenciona fazer um tipo de negócio e eu conscientizo que eu tenho essa intenção, esse desejo, essa vontade sem distorções, eu sou responsável e vou ser capaz de viabilizar aquele negócio segundo a informação ou a intencionalidade da minha essência, que é sempre vencedora e pura, certo? E, consequentemente, na medida que eu recupero o mundo interno, isso é, a capacidade de perceber a realidade por como ela é, eu começo a ter um juízo exato do mundo externo. Porque o mundo externo, gente, que nós vivemos dentro dele, do mundo material, do mundo ideológico, do mundo social, do mundo político, do mundo religioso, qualquer universo. Nós temos que continuamente fazer julgamentos, fazer avaliações, e teríamos que fazer escolhas adequadas, porque eu, ser humano único, tenho algumas coisas que me servem e as outras não me servem. Não vou nem dizer que não sejam boas, mas não são para mim. Então, e se eu não tenho uma consciência exata, eu não faço um juízo exato, e eu escolho aquilo que não me serve, e eu me danifico, eu perco, regrido e posso ficar doente. Qual é que é a saída deste problema? Não é uma saída simples. O primeiro ponto que devemos considerar é que nós temos que nos refazer um pouco do que é a cultura da vida. Se nós olharmos muitos estudos de uma cultura histórica, chamada cultura viva, existe uma história de como o ser humano viveu no bem, no positivo, na verdade, na autenticidade, e fez sucesso, fez resultado, fez infinitas coisas. Então existe uma cultura viva, existe uma cultura morta. Cultura viva é um saber, é um conhecimento, é um legado histórico, científico ou de conhecimento que eu posso olhar, me inspirar, me servir, aprender, reeditar, até copiar. Mas é uma cultura viva, certo? Vocês pensem, por exemplo, na grande cultura do Império Romano. Pense na grande cultura do manufaturado italiano. Pense no humanismo, no renascentismo, certo? Uma cultura viva, cujo conhecimento, cujas ideias eram conforme a mente e ao espírito humano. Então, um dos primeiros pontos que nós podemos fazer é revisitar alguma obra importante de cultura viva da história. Ver como os grandes viveram, os grandes ícones, os grandes estadistas que mudaram o mundo, que mudaram países, que mudaram nações. Então, o primeiro ponto, se tiveram que falar de autenticidade, significa isso. Um segundo ponto é que eu preciso buscar alguém, falamos aqui de psicoterapia, alguém que já conseguiu ver a verdade interna e externa, ao menos em grande parte, e procurar fazer um trabalho onde ele me ajude a ver o que eu não vejo, perceber o que eu não percebo, sentir o que eu não sinto.
Porque quando nós estamos com os filtros entupidos, significa que eu não sinto as coisas. Eu não sinto as minhas emoções. Eu não sinto o sentimento. Não só eles estão distorcidos, podem estar, como eu não sinto. Eu não sinto os prazeres. Eu não sinto as coisas que me acenam uma vitória. Eu perdi aquele frio da barriga que eu sentia. Eu perdi aquele orgasmo que fala diante das coisas positivas. Então eu preciso buscar. Mestres hoje nós temos poucos. Infelizmente, raros. Também no mundo oriental existe ainda muito a cultura do mestre. Mas pessoas que demonstrem que têm currículo prático, um conhecimento que toca os nervos, que toca o vivo, que demonstram que podem me ajudar a ver o que eu não vejo, sentir o que eu não sinto e corrigir o que eu não sei corrigir. E aqui entramos não só num processo terapêutico de cura, onde eu tenho que curar as minhas feridas, eu tenho que curar as minhas mágoas, as minhas dores, as minhas violências, os meus medos. Como falamos de uma psicoterapia de autenticação, de tornar um líder autêntico, de tornar um empresário autêntico, de tornar um partner, o homem ou mulher autêntica, para que ele possa julgar a companheira de um modo adequado, para que ele possa se julgar de um modo adequado, ter uma autocrítica adequada. Então, o processo de autenticação é um processo, sobretudo, de buscar uma percepção exata das coisas e uma consciência exata sobre as coisas. Porque, veja, o ser humano, nós como humanos, nós somos exatos. Nós somos um carro perfeito, nós somos um projeto perfeito. E o nosso instinto, ele só está bloqueado, ele está encoberto. A nossa essência está pura, intacta, ela está encoberta, que nem as nuvens que encobrem o sol. Então eu preciso achar uma maneira e alguém que me ajude a fazer uma passagem, não só de sair do problema, da parte doentia, se quisermos, como começar a entrar num processo de percepção pura, aguçada, de criatividade, de graça, de beleza, de estética, onde eu começo a crescer e diferenciar-me. Então, o grande elemento da saída ou da correção da percepção é um trabalho progressivo, às vezes lento, onde eu começo a me dar o trabalho de avaliar com muitos outros ângulos, com muitas outras ferramentas a mesma realidade. Eu começo a entrar na seriedade. Portanto, é o que eu digo sempre no curso Voo da Águia. Se você quiser recuperar a tua essência, volte para casa. Comece a sentir o teu organismo, sentir as tuas emoções. Comece a aumentar a percepção do sentimento. Comece a te dar conta da tua sensibilidade. Comece a te dar conta de como o corpo fala, de como as emoções falam, de como os sentimentos falam, certo? E aí tem outras questões que a gente pode orientar, porque quando eu faço um trabalho terapêutico nesse sentido, a gente começa a estabelecer um pouco uma programação curta, no meu caso, que eu não faço mais de meia dúzia de sessões, no maioria dos casos, para que a pessoa comece realmente a dar-se conta de como ela blefa. Mas não blefa porque ela é maldosa. Ela blefa por causa do grande filtro, dos instintos reprimidos, dos instintos distorcidos, certo? Onde toda uma moral foi introjetada, um mundo social foi introjetado, um mundo de certo e errado foi introjetado de um modo errôneo, certo? Ela começa a fazer as contas. Gente, nós temos uma vida só, a princípio. Hoje se fala de 100 anos. Te deu trabalho de começar a te passar ao limpo e começar a ver a tua verdade, a verdade do teu íntimo, a verdade dos teus próximos, a verdade externa, a verdade que te interessa. Porque o nós corrigimos, o nosso eu consciente, a nossa consciência, que ela seja exata, certo? Ou nós não temos, ou digamos, a chance de um mundo superior abrir-se e de viver um estado diferencial de felicidade e de realização. Podemos até ganhar dinheiro, mas tem coisas que não vão se abrir e que vão custar demais, certo? Eu fico à disposição de vocês, se quiserem me chamar no direct para fazer perguntas. Esta pequena aula fica gravada, como disse antes, aqui no Instagram, pode revê-la em seguida, e depois ela vai subir para o YouTube.
Se vocês quiserem passar para os amigos, passar para pessoas que vocês conheçam, que eu acho que ouvir esse comentário pode ser extremamente interessante e talvez faça cair algumas fichas que nunca foram pensadas. Certo, minha gente? Portanto, eu deixo o meu abraço aqui, até daqui 15 dias novamente. Aceito sugestões de temas, tá? E quem for no canal do YouTube, tem 185 aulas gravadas, maravilhosas. Vocês podem chegar lá, visitar, assistir e se inscrevam, que serão muito bem-vindos. Valeu, minha gente. Aquele abraço. Vamos curtir o friozinho e até o próximo encontro.